Olá, aluno da Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo, professor de Geografia com vocês, e nós vamos passar um pouquinho aí sobre o plano de estudo tutorado, na nossa primeira semana aí, iniciando os trabalhos dentro desse segmento. Vamos tentar aqui esboçar, né, tecnologia nova, tudo muito novo para a gente, então a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o nosso tópico inicial dessa semana, né, que está aí sobre as fontes de energia, matriz energética e etc. Bom, página 83 para os alunos do matutino e 84 para os alunos do noturno, né? Temos aí a nossa unidade temática, que é as mutações do mundo natural. O objeto de conhecimento de estudo, nesse caso específico aí, é a relação entre a humanidade com a natureza, trazendo no foco das fontes de energias, né? Como elas são utilizadas, como é que ela é extraída, os impactos ambientais, relações socioeconômicas e afins, tá? Então a gente vai estar trabalhando com esse foco aí para vocês, tá? Fontes de energias, né? É um ponto estratégico de qualquer país, de qualquer nação, porque está ligado diretamente à questão econômica, à produção industrial, ao produto interno bruto, à qualidade de vida. Então, fontes de energia é um ponto super estratégico em qualquer país, em qualquer nação. E isso tem que ficar muito bem claro que é um tema muito cobrado nas avaliações externas. Com certeza será presente mais uma vez no país. Frequentemente, principalmente na prova do primeiro ano, esse tema ele de uma forma direta ou indireta, ele traz questões, porque envolve o quê? Envolve a área social, envolve a área econômica e envolve a área natural. Então esses três objetos de estudos eles vão estar contemplados dentro dessa temática, né? Que é muito importante. Bom, fontes de energias e matriz energética é o que o texto propriamente mais traz na sua essência. Fonte de energia são as fontes onde nós retiramos essa energia para o processo industrial, para nos locomover, para recursos tecnológicos. E essa fonte de energia, ela vai ser encontrada na natureza de duas formas. Ela vai ser encontrada na forma não renovável e na forma renovável, né? Esses dois grandes blocos aí. Os recursos não renováveis são os recursos mais utilizados hoje por todas as grandes nações, porque eles têm a capacidade de ofertar uma gama muito grande de energia. Já os recursos renováveis, que são o ideal para o nosso planeta, para a sustentabilidade, para que o nosso planeta possa encontrar um equilíbrio ao tão sonhado desenvolvimento sustentável, o tão sonhado equilíbrio entre exploração e desenvolvimento. Então, essas fontes renováveis, apesar delas serem importantes, caras, mas ainda são muito pouco utilizadas, porque o retorno energético dessas fontes não traz assim uma importância, né, uma significância dentro de uma matriz energética, né? É claro que o homem ele tem investido intensamente em tecnologia, em pesquisa, para tentar melhorar cada vez mais a exploração dessas fontes renováveis. Então, no primeiro momento aí, as fontes de energias elas são distribuídas em dois grandes blocos, os blocos não renováveis, e aí nesses não renováveis a gente vai estar comentando mais à frente, também vamos estar comentando um pouquinho mais à frente sobre as renováveis também. Desses dois blocos tem ainda duas características, né, que são as fontes de energias convencionais, são aquelas que elas têm uma capacidade de produção energética muito grande. Em contrapartida, ela tem um potencial muito grande também de poluição do meio ambiente. As alternativas, por sua vez, apesar de ser bacana, ser boa para o nosso planeta, para a questão da sustentabilidade, mas elas não têm uma capilaridade muito grande, elas não conseguem produzir um ganho de energia muito grande, né? Falando um pouquinho agora das energias não renováveis. Bom, nós vamos ter várias fontes de energias não renováveis, né? Umas com uma participação bastante significativas,
outras mais abundantes dentro do nosso território, né? O texto ele traz no primeiro momento aí o carvão mineral. O carvão mineral ele foi muito utilizado na Revolução Industrial, foi uma das primeiras fontes de energias, né, que trouxe um ganho muito grande, que trouxe uma participação muito grande no desenvolvimento industrial nessa época. É considerado uma energia combustível fóssil, né? Ela é encontrada no subsolo, ela é originada de decomposição de restos de vegetais. Então, assim, ela não é formada de forma repentina, ela demora muito. Nós estamos falando aqui de eras, né? É claro que por que ela é considerada uma não renovável? O ciclo humano, o ciclo de vida humano, ele não presenciará uma nova formação de uma jazida de carvão mineral no mesmo local, né? Trazendo consigo uma perca muito grande nessa sistemática aí. Ela é altamente poluente. Apesar de ser muito poluente, ainda ela é muito utilizada, ainda em alguns países ao mundo afora, né? Um dos países que mais utiliza o carvão mineral como fonte de energia, principalmente industrial, é a China. A China ainda utiliza muito ainda a questão do carvão mineral para a sua produção industrial. Ela não é tão abundante dentro do território brasileiro, né? Mas ainda tem algumas utilizações desse recurso como fonte de energia, principalmente ainda para o processo industrial. Falando um pouquinho sobre o petróleo, né, foi considerado aí muitos anos e ainda é considerado ainda, né, tem um apelido conhecido como ouro negro, né. O petróleo ele não só produz combustíveis, mas como os vários derivados, né, óleos lubrificantes, graxas, borrachas, enfim, uma infinidade de utilidades é feito do petróleo. E o petróleo ele é cotado em barris, né, em dólar. Com a pandemia que nós estamos vivendo da Covid-19, a gente viu uma queda muito brusca, não é, nos preços dos combustíveis. Por quê? A população parou de sair às ruas, né, ou houve uma diminuição muito grande. Se ela parou de se locomover, automaticamente ela parou de utilizar essa fonte de energia, né, principalmente nos veículos, né. E aí é uma relação de consumo, né, onde há muita oferta de um produto e pouca procura desse produto, a tendência é o preço cair, né? E não foi diferente com o petróleo. O petróleo ele é considerado não renovável, por quê? Porque também ele está num tempo geológico muito antigo, né? Nós não viveremos, né, a raça humana, segundo os pesquisadores, né, a gente não consegue presenciar uma renovação de uma nova jazida ou da mesma jazida, né, no mesmo ambiente, né? Então por isso que o homem ele tem feito, né, vários estudos, várias pesquisas no intuito de achar outras fontes alternativas para substituir o petróleo, e ele também investe em profissionais da geologia para tentar descobrir novas jazidas de petróleo para ser explorada, né? O nosso país ele tem um destaque bastante significativo na produção de petróleo em escala mundial, né? Atualmente o Brasil ele é o 7º maior produtor de petróleo no mundo, né? Em média aí 40 milhões de barris por dia, né? Nessa escala aí nós vamos ter os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma produção aí de mais ou menos 11 milhões de barris por dia. Na sequência vem a Arábia Saudita, a Rússia. A Rússia, para você ter ideia, produz aí 10,1 milhões de barris de petróleo por dia. O Iraque também uma participação bastante significativa, né? Então o petróleo ele é muito importante, ele é estratégico, né? Se nós pensarmos o petróleo aí não só como fonte de energia, mas como um item que equilibra a economia mundial, ele vai estar lá presente, né? E aí existe um dilema muito grande. Como é que nós ficamos refém, né, de uma fonte de recurso, uma fonte de energia importante, ele é importante, tem a sua importância, né?
ficamos dependentes e o homem tem, né, interpretado isso de outra forma e tentado, né, ganhar capilaridade com outras fontes de energia, já no intuito de substituir o petróleo, né? O petróleo ele tem aí, o texto traz para a gente, ele tem uma gama de produção de materiais maravilhosa, né? Muitos utensílios, plásticos, é utilizado no asfalto, em produção de borracha, em adubo, enfim, uma série de itens que o petróleo ele é utilizado. O próximo item que o texto traz para a gente é o gás natural. Bom, o gás natural, grande parte do nosso gás ele vem da Bolívia, ele é importado da Bolívia, né? E aqui no estado de Minas Gerais, nós temos uma estatal, é chamada de Gasmig. Essa Gasmig, ela é responsável por fazer a distribuição, né, desse gás. Ele é vendido em metro cúbico, né? É utilizado na indústria para a produção de energia, para transformação. Nas residências nós utilizamos o gás natural, utilizamos o gás natural também nos carros, né, como fonte de energia, né? Não é comum aqui na nossa região porque nós não temos unidades, né, de abastecimento, o famoso posto de gasolina, né? Mas temos na nossa capital, em Belo Horizonte, várias unidades onde as pessoas acabam utilizando, né, o gás natural como fonte de energia para se locomover. É uma fonte considerada também não renovável, né, apesar que tem um índice de poluição muito pequeno na sua utilização, mas ele não tem um poder muito grande de produção de energia, ou seja, tem que ter uma quantidade muito grande para produzir energia, né? Ele entre elas, talvez seja, com certeza vai ser, né? Não tenho dúvida disso, uma das mais baratas, né, para utilização, mas em contrapartida, né, não tem tanta força de criação de energia. Como eu falei para vocês, a Gasmig é uma empresa estatal do estado de Minas Gerais. O estado tem um valor maior das ações dessa empresa. Ela é uma empresa de economia mista, né? Tem participação do estado e a participação do ente privado, né? Atua, né, em Belo Horizonte, na nossa capital, e faz essa distribuição aí para as empresas da grande BH. Bom, fala um pouquinho também sobre a energia nuclear. A energia nuclear, ela tem a sua singularidade, né? Ela é considerada, assim, para produzir energia, talvez ela não polua muito no processo de produção, mas ela gera um lixo muito nocivo para a humanidade. E esse lixo tóxico, esse lixo contaminado, é que é o problema. Um outro problema também da energia nuclear está na sua instalação. É muito caro. Para instalar uma energia nuclear são bilhões de reais. Você tem ideia, o Brasil tem hoje 2 energias nucleares, vai ter Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Angra 3 está parcialmente concluída, né? Ela está mais ou menos ali na casa dos 60%, 70% da obra. Neste patamar, ela já custou para os cofres públicos mais de 10 bilhões de reais de dinheiro público investido, né? Mas por que o Brasil opta, professor, por investir na energia nuclear? Vamos lá. Primeiro, grande parte da nossa matriz, a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais à frente, ela é da produção hidroelétrica, né? E nós sabemos que os rios, nosso clima, né? Temos vários tipos de climas aí, e os rios, eles têm períodos de carga, né, que é o período onde há uma incidência muito grande de chuvas, né, o abastecimento desses rios, é um período também onde há também um índice muito baixo de chuva. Então, se eu tenho uma carga menor de chuvas, o que vai acontecer? Eu vou ter um fornecimento menor também de energia. Em algumas situações, eu vou ter que acionar essas usinas nucleares para ajudar a produzir energia, para fornecer para o consumo doméstico, para a indústria, enfim, para outras atividades comerciais também. Então, ela fica como se fosse um reserva de luxo,
que no caso de uma necessidade, de uma emergência, nós temos de onde tirar. Mas nós temos vários acidentes aí pelo mundo afora, onde trouxe um grande questionamento, acidente de Chernobyl, recentemente teve um maremoto lá no Japão, onde a usina hidrelétrica acabou sendo atingida, enfim, um tipo de produção de energia na sua implantação muito caro, na sua paralisação muito caro, requer também um ganho muito grande de pessoas com alto conhecimento, alto recurso tecnológico, né? Mas ainda é implementada pela sua administrabilidade, vamos colocar assim, né? Como se fosse ter um reserva de luxo numa emergência que precisar, numa redução de produção energética, acaba se acionando. Quando ela é acionada, automaticamente nós sofremos isso aí na conta de energia. Vamos falar um pouquinho agora das energias renováveis, né? No bloco das renováveis, nós vamos ter aí as hidrelétricas, né? A eletricidade formada aí pela força da água, né? Para a gente compreender um pouquinho por que a nossa matriz energética, grande parte dela, utiliza a energia oriunda aí da hidrelétrica, porque nós temos uma peculiaridade no nosso relevo, né? Grande parte do nosso relevo ele é composto de planalto, né? A CISA-BSAB e outros, né, caracterizadores do nosso relevo deixam isso muito bem claro. E aí nós temos uma potencialidade muito grande, né? Nós temos também o maior rio do planeta aqui da nossa bacia amazônica, apesar que ele não serve, né? O rio Amazonas ele não serve, né, para a produção da hidroeletricidade, mas os seus afluentes sim, né? Por isso que aquela área ela é explorada, que são na verdade os afluentes do rio Amazonas, né? O maior rio do planeta, tanto tem volume como extensão, mas que para esse fim não tem tanta importância, né? Mas os seus afluentes sim. Com relação às usinas hidrelétricas, nós vamos ter algumas mais importantes dentro do nosso território brasileiro. Nós vamos ter a famosa, né, Belo Monte, lá no Pará, que na sua implantação gerou uma polêmica muito grande, todo mundo preocupado com a questão do meio ambiente, mas foi também uma estratégia do governo da época para gerar empregos, né? Inclusive o governo atual também estuda medidas para que 2021 possa voltar essa política de construção dessas barragens, porque também é uma forma do poder público estar gerando empregos, né? Então nós vamos ter Belo Monte no Pará, nós vamos ter a maior usina hidrelétrica do mundo, né, localizada na China, mais uma vez a China aí, né? Eita, China danada, destacando aí. A usina na China, salvo me engano, chama-se Três Gargantas, né? A maior usina hidrelétrica. Nós vamos ter também uma muito famosa aqui em Minas, né? Ela é famosa nos dois sentidos. Ela é famosa na produção da eletricidade e é famosa também na questão de corrupção de governos passados aí que usou essa usina hidrelétrica para fazer desvio de recursos, né? Fazer caixa 2, etc, né? Mas não é o objetivo da aula. Bom, a usina de Furnas, né? Nós estamos falando de Furnas, né? Localizada aí no Rio Grande. Tem uma participação muito grande também. Vamos ter várias outras unidades, Três Marias, enfim, aqui dentro do estado de Minas Gerais. Bom, uma outra usina hidrelétrica também muito famosa, né, recebe aí um codinome de binacional. Nós temos uma usina, né, essa usina localizada no Rio Paraná, perdão. Essa usina recebe a nomenclatura binacional porque o rio divide dois países, Brasil e o Paraguai. Mas só que para a construção desta usina, o que aconteceu? O Brasil pagou a conta, né? O Paraguai meramente só... o que aconteceu? O Paraguai meramente só cedeu, né, porque o seu território, né, porque parte do rio estava, né, nas áreas do Paraguai. E aí o Paraguai acaba recebendo dividendos, né, do Brasil, mesmo o Brasil tendo construído, né? É a Itaipu, muito famosa. Uma outra fonte de energia também muito importante, né, energia eólica. Essa energia eólica, ela talvez seja uma das que mais tem menos impactos ambientais.
Tem pessoas que acham que a energia eólica não causa impacto ambiental. Ela causa, né? O textozinho coloca 2 impactos ambientais aí pra gente, né? Ela tem um impacto ambiental, gente, até na sua implementação. Tudo aquilo que você faz no meio ambiente, você traz um dano ambiental. Tudo aquilo que o homem traz uma transformação no ambiente, ele traz um dano ambiental. Esse dano ambiental ele pode ser menos ou muito elevado, né? No caso da energia eólica, é um dano quase que irrisório, mas há um dano ambiental, né? Na energia eólica, nós vamos ter um destaque muito grande aí, o texto coloca isso para a gente, né? Região nordeste do país, onde tem um fluxo de ventos bastante perene, vamos colocar assim. Pertinho da gente, nós vamos ter um destaque aí dessa usina, que é a usina de Guanambi, na Bahia, complexo eólico no Alto Sertão, que abrange aí 4 municípios, né? Caetité, Guanambi, se não me engano, acho que Igaporã e Pindaí, se eu não estiver equivocado. Esses 4 municípios aí fazendo parte, né, desse polo mais próximo da gente aqui, que é o complexo eólico do Alto Sertão. Então, é uma forma também que o homem encontrou da produção da energia, né? É uma produção limpa, ela tem um custo alto devido à tecnologia que é implantada nela, mas a sua operacionalização acaba sendo bastante vantajosa, né? Uma outra unidade administrativa que utiliza essa fonte de energia como absorção, como produção, é o Rio Grande do Sul. Descendo mais um pouquinho aí, vamos agora para a página 85. Página 85, os biocombustíveis. Bom, aí no campo dos biocombustíveis nós vamos ter, né, no caso do território brasileiro, nós vamos ter o etanol, né, que o texto colocou como álcool aí. O etanol ele traz uma grande esperança, né, como fonte de substituição do petróleo. Nós sabemos que a produção de energia oriunda do etanol não é tão forte como a do petróleo, né, através da gasolina. O etanol brasileiro ele tem a sua matéria-prima, a cana-de-açúcar, e aí há um problema, né? Porque tem que plantar em grande escala, e aí gera a questão da monocultura, gera a questão da concentração fundiária, né? O que é a monocultura? Plantação de um tipo específico de uma determinada plantação. Concentração fundiária, né? Concentração de terras, grande quantidade de terras na mão de poucas pessoas, né? Nós vamos ter também um biocombustível, o etanol norte-americano, né, que é produzido através do milho. Existe uma crítica muito grande, né, enquanto tem várias pessoas por mundo afora aí, passando fome, né, os Estados Unidos plantam milho para fazer produção de óleo, né, do biocombustível, né, óleo biocombustível. E aí há uma crítica muito grande dentro desse segmento com relação à produção de petróleo oriunda do milho norte-americano. Vale salientar que o milho ele pode ser, né, os derivados, os alimentos derivados do milho é uma quantidade muito grande, né? Então por isso que há esse questionamento com relação aos Estados Unidos, né? Por que utilizar, né, uma fonte de alimento, né, para a produção de energia, sendo que tem várias pelo mundo. Alguns autores colocam nesse sentido, né? Então biocombustível, nós falamos um pouquinho do etanol, vamos falar um pouquinho também do biodiesel, né? Nós vamos ter também óleos, né? Nós vamos chamar de óleo diesel, né? Mas também numa conotação mais natural. Nós vamos ter a unidade aqui em Montes Claros, né? É chamada PBio, né? Esse PBio ela é uma subsidiária da Petrobras, né? Utiliza aquela mamona. Aquela mamona é mais ou menos como é que eu vou tentar explicar para vocês aqui? Aquela bolinha verde cheia de pontinhas. Geralmente a gente usa até para brincar, algumas coisas nesse sentido, né? Mas geralmente vão ter o óleo de mamona ou outras utilidades de plantação. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que a unidade aqui, ela chegou a favorecer quase 9 mil agricultores na região norte de Minas, né? Que mandavam seus subsídios para a produção do óleo natural, né? Bom, o texto ele não trouxe a questão da energia solar, né? A energia solar que é muito importante, né? Hoje presente, achei que vai ter uma falha do texto dentro desse sentido, né?
por não trazer essa fonte de energia, né? A fotovoltaica, muito comum hoje em várias residências aí, nós temos várias casas que utilizam essa fonte de energia. Hoje é muito comum, né? Hoje é muito comum mesmo a utilização da energia solar. O textozinho não colocou, estou tentando escrever aqui, mas só para vocês terem ideia, energia solar, né? É uma energia retirada do sol. Essa energia ela tem um custo um pouco caro na implantação, mas você consegue tirar este custo ao longo do tempo, porque parte da energia que você não usa do sol, você vende ela para a CEMIG, né? A CEMIG acaba comprando, e esses créditos você vai poder utilizar no abatimento, né, de uma futura conta da energia sua utilizada da rede da CEMIG comum, né, ou até mesmo para abater nas despesas que você teve na implantação. Aí achei que o texto foi falho nesse sentido por não trazer essa questão da energia solar, que é tão presente, inclusive a nossa cidade, né, está aí com todo esse investimento, né, nós estamos recebendo várias pessoas de fora, vários profissionais de fora, para a instalação dessa unidade de captação de energia solar aqui na nossa cidade, na nossa região. Mesmo investimento em várias unidades, né? Nossa região, talvez o que mais tem abundante aqui, talvez seja o sol, né? E é uma fonte de energia, talvez até pouco explorada pelo ganho, né? Que ela traz a longo prazo, né? Bom, comentamos um pouquinho de cada uma. Agora nós vamos passar bem rapidinho, pessoal, para as atividades, tá? Então vamos lá, comentando bem rapidinho. O texto traz para a gente uma atividade, né? Nessa primeira atividade ele traz uma chargezinha aí para a gente, né? Nessa charge aí nós vamos ter que tem algumas informações bastante importantes, né, para resolver as questões abaixo. Nós vamos ter lá trazendo como título a questão vazamento, reticências, né? E aí temos duas vases que elas estão conversando entre si e fala assim: de onde veio essa mancha? A ave pergunta, né? E a outra acaba respondendo, né? É a nossa parte nos royalties. Bom, royalties o que é? Nós vamos ter o petróleo, ele tem as suas bacias. Cada bacia está localizada em uma área geográfica no território brasileiro. Porém, o território brasileiro é dividido em estados, né? Então, o estado, ele cobra da União um valor para que a União possa fazer a exploração desse petróleo, né? Porque todo recurso ele no subsolo faz parte da União. Então, o Estado acaba pedindo os royalties. É como se fosse o seguinte: você tem que me pagar X% para você ir lá explorar esse petróleo que está na minha área geográfica, né? E aí, o acidente aí traz o seguinte: neste acidente específico, né, quando ele cobra os royalties, não é que na visão do Estado, né, só interpretando um pouquinho a charge, a segunda ave que está olhando aí para outra, que está mais próximo da mancha, essa ave aqui, ó, deixa eu pôr aqui, essa ave aqui, ela, quando ela fala em royalties, ela não está falando desses royalties específicos que o Estado recebe. Ela está falando da população. Essa é a nossa parte dos royalties. Se nós imaginarmos que os royalties ele vai para o Estado e o Estado volta em benefícios em serviços públicos para a população, então tranquilo, está perfeito, né? Esses royalties que a AVE cita aí em questão, seria o que a população recebe, né, em troca dessa exploração desorganizada, dessa exploração predatória, né, falta de qualidade dessa exploração, gerando aí risco de causar danos ambientais, né? Então ela faz uma crítica, né? O que a população recebe dos royalties é os riscos causados por esse processo de exploração, ou seja, nesse caso aí, um acidente ambiental, né? Você pode perceber que esse aqui é um poço, né? Esse aqui é o cano do poço, né? Onde faz a exploração, né? É uma crítica que a chargezinha faz, né? Quando há um acidente ambiental, e esse acidente ambiental, por sua vez, traz danos para a população. E aí o textozinho coloca 3 questionamentos, né? Questionamento 1, vamos lá. Letra A.
Qual o problema ambiental apresenta na charge? Muito tranquilo, né? Qual a crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? Faz uma crítica, nós já falamos até um pouquinho dessa crítica aí. Qual a forma de energia que está apresentada? Qual é a forma de energia? Qual é o objeto, né, que gera energia que está apresentado dentro desse segmento? Processo muito simples, né? Questão 2 tem um gráficozinho, né? Pede para você dar uma olhadinha nesse gráfico, analisar esse gráfico. Esse gráfico vai ter algumas peculiaridades, né? Aqui na vertical nós vamos ter um índice numérico, né, que mede a quantidade. Mais em cima nós vamos ter a legenda. Essa legenda ela é importante para a resolução das questões abaixo. E embaixo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter cada fonte de energia que está composta na nossa matriz energética, né? Que é importante para a gente resolver essa atividade. Mais embaixo nós vamos ter aqui a legenda, isso é importante, ou melhor, a fonte, né? Todo material tem que ter fonte. Aqui, a fonte aqui é a... Deixa eu ver aqui, tá bem curtinho aqui, deixa eu procurar no material aqui. Bom, essa fonte aí, de onde foi tirado esses dados? Esses dados é de 2008, né? Esses dados é da Agência Internacional de Energia, que está ligada à OCDE. OCDE que é a Organização, né, de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, em escala internacional, né? Mas não é o foco aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, analisamos aqui, né, vimos que nós temos algumas informações. Cabe a você prestar atenção, nós temos duas datas, né? As duas datas estão no canto direito superior. E essas datas são importantes para a resolução das atividades embaixo. Aí o textozinho vem perguntando, alternativa A. Descreva como era em 1973 a matriz energética e quais as alterações observadas em 2006. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar as energias que eram utilizadas em 73 e as utilizadas em 2006 e fazer um paralelo sobre o seu consumo, né? O que ocorreu com o petróleo nesse período aí de 1973 a 2006? O que ocorreu nesse período com o petróleo? Ele aumentou, ele diminuiu, ele foi mais utilizado, ele não foi? Você vai fazer essas anotações para a gente aí. Próxima questão tem um textozinho. Esse textozinho, ele vai falar sobre... Eu não li ele, mas olhando aqui de forma repentina, ele vai falar sobre a matriz energética... Ele vai falar sobre os dados da composição da matriz energética brasileira, né? E aí ele traz vários dados, né? Ele traz a composição da hidroeletricidade, que representa a hidrelétrica 80%, a termo na casa de quase 20%. Ele traz dados específicos, né, das quantidades de energias que são utilizadas na matriz energética brasileira. Cabe a você dar uma lida no texto, grifar essas porcentagens, tá? Geralmente o texto, quando ele traz essas porcentagens, provavelmente isso aí vai ser cobrado mais à frente. Então vamos lá, na questão 3. Qual a principal fonte de energia utilizada na matriz energética brasileira? Então você vai lá no textozinho e volta, qual é que tem o maior índice, o maior percentual de utilização, né? E sinaliza para a gente aí. Aí ele pede assim, explica utilizando pelo menos 2 argumentos naturais. Por que a fonte que você escolheu, ela tem vários argumentos, né? Vamos supor, eu vou escolher uma fonte de energia. E aí eu preciso, na minha escolha, né, eu preciso comprovar 2 argumentos naturais. Que aquela fonte de energia, ela favorece no seu processo de utilização, né? Por isso que todo o assunto em geografia é interrelacionado, né, com as áreas do conhecimento. Então, você vai ter que ter um pouquinho de habilidade, vou te dar uma dica, um pouquinho de habilidade das unidades de relevo, né? Nós falamos até um pouquinho lá atrás sobre isso, porque vai estar ligado com essa fonte de energia. Sobre os recursos hídricos também, e por aí vai. Quase respondi a questão para vocês. Bom, atividade 4. Qual o motivo que torna a produção de energia em hidrelétricas um fator
de emissão de metano. Aí pergunta por que a produção da energia hidrelétrica ela causa, né, essa emissão de metano, né? Existe, gente, várias pesquisas, né? Tem várias pesquisas que falam que a construção de uma barragem para represar um lago para a produção da energia elétrica, ela tem vários impactos ambientais, né? Ela tem tanto na sua elaboração, né, sua construção em si, e também a sua operacionalização, né? Vários estudos mostram que as usinas hidrelétricas têm esse fator de emissão do gás metano, né? E o gás metano que é um dos componentes aí, né, bastante nocivo à questão da camada de ozônio, né? Aí ele pede, lembre-se para considerar o processo também de instalação da usina, né? Então, na verdade, a pergunta te deu a dica aí. E o professor vai dar mais uma dica ainda. Tem que pesquisar. Isso aí você vai ter que dar uma olhada, você vai ter que pesquisar. Coloca lá no Google, dá uma olhada no seu material aí, tá? Você pode pesquisar sobre hidrelétrica e emissão de metano, né? Que aí vai ficar bacana aí para você chegar à resolução desta questão. Então vamos lá. Questão 5. Supõe que você seja um consultor. Aqui, na verdade, vai cobrar de você, parece que, pelo que eu estou vendo, uma habilidade, né? Que habilidade é essa, professor? Vai cobrar uma habilidade para você aqui de conhecimento e de prática. Nós chamamos isso de praxis, né? Você vai aplicar agora o conhecimento que você teve na prática. Aí ele fala, né? Suponha que você é um consultor, esse consultor, você foi contratado para prestar uma assessoria de uma plantação de uma matriz energética, né? Fala que é de um país, né? De uma determinada região, e te dá características dessa região. Ele vai falar, nessa região, esse país está localizado numa área plana. Como ele não delimita, toda a área do país é plano. Neste país também esse país ele é muito chuvoso e com ventos constantes, ou seja, eu vou ter chuva e vou ter ventos de forma constante, né? Depois ele continua, né? Dispondo de poucos recursos hídricos. Bom, peraí, aí já é meio ambíguo, né? Chove muito e tem poucos recursos hídricos, né? Pode ser um país muito pequenininho, onde os rios, né, acabam passando ali, não tem muita represa, enfim, né? E também não dá para fazer muita represa, porque se é uma área plana, né? Meio complicado, né? Vamos lá, deixa eu ver. Há o risco de alagamento aí de grandes áreas. E por ser uma área territorial plana. Quase respondi. Sem reservatórios. E fala também, dá uma outra característica, fala que é sem reservatórios de combustíveis fósseis, né? Então eles não têm ou não fazem utilização, né, de petróleo, de gás natural, de carvão mineral, enfim, eles não têm essa reserva, né? E aí ele pergunta, né, de acordo com as características desse país, qual a matriz energética? E aí ele põe algumas exigências, né? Menor impacto e risco ambiental. Ele quer uma sugestão sua para que você mostre para ele uma fonte de energia, né, que não traga tanto risco e nem impacto ambiental. E aí ele te dá características, o texto lá te deu características, né? É um país que ele é plano, né? É um país onde chove muito, mas porém essa água acaba não sendo possível ser represada, por quê? Porque é um país plano, né? Movido por grandes unidades de planície, né? Provavelmente são rios de planície. Então dá essas características aí. Muito tranquilo também, muito bacana. Não vejo dificuldades aí. Bom, galera, mais ou menos é isso aí, né? A gente deu uma pincelada. Peço desculpas por algumas falhas ou omissões que a gente venha a ter cometido, mas na ideia de sempre tentar sanar para vocês pelo menos a gente introduzir um pouquinho essa parte com relação à questão fonte de energias, tá? Com material complementar, sugiro para vocês dar uma olhadinha no livro didático de vocês. Eu estou fazendo o download do livro aqui, vou dar uma olhadinha para ver se dá para complementar mais com alguma coisa, tá? Sugiro também pesquisar em outras fontes, outras referências bibliográficas, né, que você tiver acesso, para que você possa ampliar o seu conhecimento. A escola criou vários grupos do WhatsApp, a gente está à disposição para estar explicando para vocês, ou comentando, ou tirando alguma dúvida com relação ao tema. Estude, cara, estude, é seu futuro, é você, a oportunidade está aí,
tá? Tudo muito novo, isso vai passar, isso não é para sempre, isso vai passar, é seu futuro que está em jogo. Né? Depois eu vou dar uma olhadinha na questão das provas do país do SAS para ver como é que está a situação, se vão ser cancelados, adiados, como é que vai estar sendo. O estudo à distância sempre aconteceu, a tutoria à distância sempre aconteceu, não é coisa nova, tá? É coisa nova para a gente que não tinha essa prática, né? Mas, assim, vários professores fazem curso à distância, estudo à distância e tudo dá certo. Depende da sua organização. Você tem que se organizar. Você tem que tirar X horas na parte da manhã ou pegar a parte da manhã toda para que você possa assistir às teleaulas, para que você possa fazer as anotações. Eu sempre costumo falar com vocês, quem ama você é você mesmo, cara. Quem ama você é você mesmo. Então é você que tem que correr atrás, se organizar, negociar com seus familiares, que aquele momento específico vai ser para estudar, tá? Então fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.